Quero falar sobre os fatores e quem protagonizou para que o milagre acontecesse na vida de Naamã. E para que isso acontecesse, veio uma menina. Fala comigo, uma menina. Uma menina. A Bíblia diz que não era uma mulher. Ela não era pastora, ela não era missionária, ela não era evangelista. A Bíblia não relata se ela tinha doutorado, se ela fez teologia. A Bíblia diz que ela era uma menina. E ela foi o pivô para que Naamã mudasse de vida. Para que Naamã fosse curado. Essa menina, ela não tinha identidade, porque a Bíblia não relata o nome dela. E nós só vamos entender sobre essa menina nos 2 versículos, versículo 3 e versículo 4, que é quando ela foi presa e quando ela fala a sua senhora. São os únicos 2 versículos que nós vamos ver sobre essa menina. Ela era a menor da casa de Naamã, porque além de menina, ela também era escrava. Ela era uma menina e ela foi pega escrava para trabalhar para a mulher de Naamã. Então ela era a menor na casa. Porém, ela foi o pivô principal para a cura e para o milagre na vida de Naamã. Eu quero te fazer entender que aquilo que essa menina fez, ela não foi apenas o canal para que Naamã fosse curado da lepra, mas ela foi o canal para que Naamã se rendesse a Cristo. A cura não foi apenas física, a cura foi da alma. E ela teve muitos momentos, ela poderia não ser essa bênção, ela poderia não ser esse instrumento, mas ela se permitiu ser. Talvez você pode pensar, eu sou pequeno, talvez você pode pensar, eu não tenho valor, mas se você se permitir, você pode ser um instrumento para mudar a vida de alguém. Se você se permitir, você pode ser alguém, liberar uma palavra sobre a vida de alguém e a vida dessa pessoa ser mudada. Ela não se acovardou. Covardou. Ela não foi covarde. E Deus me deu um tema para essa mensagem. Ó, que chique, nós estamos chiques, ó. Deus me deu um tema para essa mensagem. Sabe qual que é o tema? Os missionários anônimos. E eu quero que você fale assim: eu sou um missionário anônimo. Você pode dizer isso com fé, irmão? Nem eu acreditei, que dirá o Espírito Santo. Fala de novo, fala. Eu sou. Você é. Sabe por que o missionário, muitas das vezes, ele não aparece, mas aquilo que ele faz aparece. No tempo da pandemia, nós tivemos muitas pessoas passando necessidade. Você sabe quem deu comida? Você sabe quem trouxe o alimento? Você sabe talvez quem deu dinheiro? Você não sabe. Você sabe que a igreja abençoou, ajudou, mas você sabe quem fez? A gente não sabe. A gente não sabe o nome das pessoas, mas a gente vê as obras delas. E essa menina foi desse jeito. E para a gente entender um pouco disso, há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, Israel e Síria, eles não se bicavam. Era guerra para lá e para cá. E os sírios queriam tomar as tropas de Israel. E agora no verso 2, eles vão declarar isso, que saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina. Levaram essa menina presa. E se levar essa menina presa, eu entendo que eles tiraram a liberdade dela. Se eu vou presa, eu não vou contra a minha vontade. Uma coisa é eu falar para você assim: nós vamos pegar aqui, vamos lá para a África, fazer uma missão lá, e nós comprar o bilhete aqui e sair fora. Outra coisa é eu pegar você pelo braço, assim, você vai, pronto, acabou, e você ia, obrigado. Nessa vinda de guerra, de batalha, entre essas duas nações, levaram presa ela. Então eu entendo que arrancaram a liberdade dela. Tiraram ela no meio da família dela. Imagina, você viver com teu pai, com a tua mãe, e depois, do nada, num dia assim, que nasceu na segunda-feira, vir arrancar você para você ser uma escrava, num outro lugar, numa outra cultura, numa outra língua, e ainda num Deus que era pagão. Arrancaram ela do meio da família dela. Você pode, talvez, um pouco, eu quero que você entre na história. Quem está comigo, diga amém. Eu quero que você entre um pouco nessa história e você se coloque no lugar dessa menina. Tudo aquilo que ela sofreu,
tudo aquilo que ela passou. E quando eu olho para essa menina, eu trago para os dias de hoje, sabe por quê? Porque quantas vezes Deus nos coloca em situações que aparentemente elas são desesperadoras. Ele está te levando, você fala assim, para onde que eu estou indo? Aonde que isso vai parar? Como que isso vai acontecer? Só que a questão não é para onde Deus vai te levar, é qual que é o propósito dele te levar. Porque aí você vai. Se Deus escreveu que você vai, você vai. Mas por que que ele vai te levar? E muitas das vezes a gente faz questionamentos ao Senhor. Ele nos coloca em situações tão difíceis que a gente fala assim, por que isso? Mas não é o porquê disso. É o propósito para aquilo que Deus te colocou lá. Por que que eu perdi o trabalho? Qual é o propósito disso? Por que que eu tenho uma doença? Qual que é o propósito disso? Ah, os meus amigos me abandonaram. Qual que é o propósito disso? Essa é a pergunta que você deve fazer. Essa é a pergunta que você deve sempre estar na sua mente. Qual que é o propósito daquilo que eu estou passando? O Senhor, Ele não te coloca numa situação por acaso. Ele te coloca porque Ele tem uma finalidade. E agora, eles tiraram também a alegria dela. Por que que eles tiraram a alegria dela? Porque ela estava no meio do povo dela. Ela estava no meio da família dela. Ela estava no meio dos familiares dela. E ela foi tirada disso. Ela foi privada disso. Já pensou? Você está lá no Brasil, você deixar todos os seus filhos lá e vir para cá? Você ficar sem seus filhos, você ficar sem os seus pais, você ficar sem a sua família. E você ir contra a sua vontade ainda, pior ainda. Você não vir porque você quis, você vir porque você foi obrigada. Mas tem um propósito nisso. Fala para essa pessoa, tem um propósito nisso. A pergunta é, por quê? Qual que é o propósito? É essa pergunta que a gente deve fazer. Porque quando o Senhor Ele te envia, quando o Senhor Ele te coloca em algumas situações, Ele te coloca porque Ele tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Eles tiraram tudo dela, mas eles não tiraram a essência de Deus de dentro dela. O mundo pode tirar tudo, irmão. Pode tirar. Pode tirar teu dinheiro, pode tirar teus amigos, pode tirar tua família, pode tirar tudo, mas que eles não tiram a essência de Deus de dentro de você. Talvez eles possam tirar até a tua alegria momentânea, mas que eles não tiram a essência de Deus de dentro de você. Eles levaram ela cativa, talvez ela pensou, aquilo que eu projetei para o meu futuro não vai acontecer, mas ela não perdeu a essência de Deus de dentro dela. Ela não perdeu Deus de dentro dela. A identidade de serva que ela tinha de Deus, ela não perdeu. E quando eu estava estudando, eu vi uma frase numa pregação da pastora Helena Raquel. E ela disse que eu não sou escrava da minha dor, eu sou serva da minha missão. E essa é uma frase muito forte para mim. Muito forte, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós nos colocamos escravos da nossa dor e nós esquecemos de fazer a nossa missão, sendo que a dor faz parte da missão. A dor, ela faz parte. Ou você acha que o quê? Deus vai te tirar da zona de conforto e vai te dar o quê? Deus vai tirar a gente da zona de conforto é para saculejar a gente mesmo. Deus vai tirar a gente da zona de conforto é para confrontar a gente mesmo. E Deus tirou essa menina da zona de conforto dela. Deus pegou essa serva e tirou ela da zona de conforto, só que ela não focou na dor, ela não focou na tristeza, talvez ela não focou na falta da família dela, mas ela focou na missão dela. Ela focou na missão dela. E sabe o que aconteceu? O lugar que ela estava não era propício. Ela foi levada para trabalhar, ela foi levada para ser escrava, ser serva, para trabalhar. Mas ela não deixou de ser de Deus onde ela estava. Tiraram ela de Israel, mas Israel não saiu de dentro dela. Levaram ela para um meio onde era todo desolado, onde o povo não servia ao Senhor, onde o povo não tinha um coração voltado para Deus, onde o povo não queria Deus, mas não tiraram isso de dentro dela. E aí eu vejo ela
uma menina muito ousada. Se ela era uma menina, irmãos, ela deve ter aí no máximo 25, 27, 28 anos, né? Uma menina, né? Se fosse aí uma mulher, 30, 32, 33. Se fosse uma anciã, 54, 57. Então, se ela era uma menina, era nós assim, Lara. Nós assim, Olívia, é nós. E a gente, às vezes, Deus coloca a gente numa situação que a gente em desespero, falta bater a cabeça na parede. A gente começa a desesperar. Mas ela não. Ela, no meio da dor dela, no meio da missão dela, sabe o que ela fez? Ela foi ousada e corajosa. Sabe por quê? Porque ela levou a palavra para a mulher de Naamã sobre Naamã. Ela virou e falou assim: quem dera, oxalá, todavia, que o meu Senhor estivesse na frente do profeta que há em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela poderia ficar calada, ela poderia ser omissa, ela poderia não ter falado nada, mas ela foi ousada. E Deus não tem parte com o covarde. Deus não tem. Muitas das vezes Deus te dá a oportunidade de falar e você não fala. Isso já aconteceu comigo, estou tomando aqui também. Que muitas das vezes a gente pode falar e a gente não fala. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de mudar a vida de alguém e a gente não aproveita a oportunidade. Não perca a oportunidade. Tem um ditado que fala 3 coisas que não voltam, né? É a palavra dita, a flecha lançada, e a palavra dita, a flecha lançada, a oportunidade perdida. Não perca a oportunidade, talvez ela não volta nunca mais. E a gente perde a oportunidade. E ela não foi covarde. Deus não tem parte com covarde. Deus não tem. Como que você fala isso? É igual Gideão e os 300, eram 32 mil. Sabe o que Deus falou para Gideão? Os covardes e medrosos voltem. Deus não conta com covarde para vencer batalha. Deus não conta com covarde para guerrear. De 32 mil, rumar 300, mas pelo menos 300 prestava, resolveu. Deus não está interessado na quantidade, Deus está interessado naqueles que querem fazer, naqueles que buscam um propósito, naqueles que estão voltados no projeto. Talvez o pastor gostaria dessa igreja aqui cheia, mas se tiver 10 na visão dele, ele vai. A gente não precisa de uma igreja de 100 pessoas e um pensa de um jeito, outro pensa do outro, um está no barco, outro não está no barco. Não, se você está ligado no mesmo propósito, na mesma visão, a igreja flui, o propósito flui, tudo flui. Ela não tinha covardia, ela era corajosa e ela era ousada e corajosa. Segundo, ela tinha convicção no poder do Deus a qual ela servia. Sabe por quê que ela tinha convicção? Porque ela não perguntou, talvez se você aparecer lá em Samaria, talvez você possa ser curado, talvez você possa ser restaurado. Não, ela não falou talvez, ela foi convicta naquilo que ela estava falando. Ela falou assim, se você estiver lá, tá feito, já era, deu bom, como de nós. No culto do jovem eu falo assim, agora é culto das missões. E aí, ela falou, se você estivesse lá, ela estava convicta que o Deus que ela servia poderia usar o profeta e mudar a história de Naamã. Ela estava convicta que aquilo que ela viu e viveu na terra que ela era, poderia ser ministrado sobre a vida de Naamã e mudar a vida de Naamã. Muitas das vezes, Deus coloca a gente em certas situações, sabe para quê? É para provar a minha e a sua fé. Não é para te humilhar, não é para te envergonhar. Muitas das vezes Deus fala assim, perdi meu trabalho, Deus quer me envergonhar, não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel. Não, talvez é para você orar mais, Talvez é para você buscar mais, porque agora você fica só preocupado em ganhar dinheiro, pagar aluguel, pagar conta, mandar dinheiro para o Brasil, fazer isso. Aí você esquece das coisas de Deus, aí Deus vai e tira o seu trabalho. E aí? Vai para o joelho de novo. Vai para o joelho de novo. E muitas das vezes é assim. A fé, ela é para ser exercitada, não é só quando as coisas estão indo muito bem, não. Eu estou com cheio de dinheiro na minha conta. Não, Deus é bom, porque eu creio que Deus vai prover. E quando você não tem? E quando você não tem a comida para você comer amanhã, será que a sua fé é a mesma? Quando você não consegue, talvez, imaginar um futuro para você, a fé é você dar o passo sem ter o chão. Isso é a fé. É eu crer naquilo que eu não estou vendo.
é crer naquilo que eu não estou vendo. Eu já disse várias vezes esse exemplo aqui, quando o povo de Israel estava para atravessar o Mar Vermelho estava fechado quando Deus falou para eles marcharem. Se Deus virasse para o povo e falasse assim: Moisés, a ordem é para marchar. Uai, Senhor, mas como assim? O mar nem abriu, nós vamos passar por cima. Eles não questionaram, eles obedeceram. Eles tiveram fé para isso. E muitas das vezes, Deus coloca numa situação na nossa vida, e a gente, em vez de usar a nossa fé, a gente anula a fé. A gente deixa de acreditar. A gente pensa talvez que, não era isso. Não! Essa menina tinha tudo para desacreditar no Deus que ela servia, naquilo que ela conheceu da parte do Senhor. Ela tinha tudo. Olha a vida dela, olha a situação que ela estava passando. Imagina se fosse eu e você, a gente tinha palavra de bênção para alguém? A gente não tinha. Muitas das vezes, quando alguém faz mal para a gente quer mais é que se lasque. A gente não consegue devolver o bem quando uma pessoa fez mal para a gente. Mas isso foi o que essa menina fez. Ela foi levada escrava, cativa, mas dentro da casa ela liberou uma palavra de vitória. Ela foi levada presa. Ela foi, coitada, acabaram com a vida dessa menina. Mas ela não deixou de ser quem ela era, de ter a essência de Deus de dentro dela. E agora, um outro ponto que eu tirei da vida dessa menina é que horas que acaba? Eu não vou falar muito não. Se estiver enjoando, você começa a abrir a boca assim, que eu sei que eu tenho que parar. Assim, ó. Tipo, bocejando, sabe como que é? O povo quando tá meio entediado, né? Eles começam a abrir a boca, mexer no banco, aí eu já vou saber. Nós estamos aqui tudo em casa, amém ou não amém? Então pronto. E aí o segundo ponto que eu aprendi dessa menina, não é porque Deus não fez por ela, que Deus não poderia fazer através dela. Fala isso, agora eu quero que você fale com fé, irmão. Fala assim, não é porque Deus não fez por mim, que Ele não pode fazer através de mim. Fala isso. Isso. Porque a gente pensa que Deus não faz pra gente, Deus não pode fazer na vida do nosso próximo. Deus me abençoou financeiramente, não vai abençoar fulano. Que isso? O propósito talvez não é o mesmo. O que Deus tem para você é uma coisa, o que Deus tem para fulano é outra. Mas isso não anula quem que você pode ser na vida de alguém. Sabe por quê? Deus não fez na vida dela, mas fez na vida de alguém. Ela foi levada presa. Deus poderia ter livrado ela? Fala para mim, Deus poderia ter livrado ela? Deus poderia ter livrado a casa dela? Poderia ser qualquer outra pessoa no lugar dela, mas Deus não livrou ela. Deus permitiu ela ser levada escrava, cativa. Deus permitiu. Mas isso não impediu dela ser bênção. Então aquilo que Deus não faz na sua vida, não significa que você não pode fazer na vida de outra pessoa. Se talvez Deus ainda não te abençoou, você pode ministrar a bênção sobre outra pessoa. Hoje a gente vive num mundo que é tipo assim, se você está no mesmo nível que eu, tudo bem, mas você não pode ser mais que eu, que é aí da BO. A nossa vida hoje é assim, é uma competitividade terrível. Esse é um trem de Satanás. O povo começa a vir para o meu lado e fala, não, vai quente, vai doido, vai. Eu não tenho problema com isso, não estou aqui para correr. Eu corro na academia para emagrecer, vou correr para competir com os outros? Não. É só para quebrar o gelo, vocês estão muito sérios, eu estou achando que... Mas é isso. Não é porque Deus não fez por ela, que Deus não poderia fazer através dela. E o último ponto que eu aprendi com essa história e com essa menina, eu tive que catucar demais, que é 2 versículos, eu tive, meu Deus, fala. E o último ponto que eu consegui absorver dessa menina, dessa história, foi que ela dava bom testemunho do seu povo. Ela falou assim, quem dera se ele estivesse na frente do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Muitas das vezes, irmão, hoje a gente está vivendo num mundo que as pessoas parecem que têm prazer de falar mal da vida dos outros. Você já viu isso?
As pessoas têm prazer de detonar a sua imagem. Se a pessoa que está na sua igreja, nós aqui, somos tudo imperfeito. Se você catucar na sua vida, você tem um defeito. Ninguém aqui é perfeito. Você não precisa pensar demais não. Você pensou, você já encontrou um defeito seu. Ninguém é perfeito. E a gente julga as pessoas como se elas fossem perfeitas. A gente quer a perfeição dos outros, sendo que a gente nem é. A gente fala do meio cristão, tipo assim, como, meu Deus, começa a falar coisas boas. Talvez, não é um homem de oração, profetiza. A gente tem boca para abençoar, não para amaldiçoar. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras. Estão nas palavras. Quando eu estava em Portugal, passando férias na casa do meu irmão, meu noivo foi comigo. E aí o pastor, no culto de ceia lá, foi pregar sobre essa passagem. Sobre você ter cuidado com aquilo que você declara sobre você. Para você ter cuidado com aquilo que você fala para as pessoas que estão na sua casa. Para você ter cuidado com aquilo que você fala sobre alguém. Porque você vai colher aquilo que você plantou. A consequência disso vai vir sobre a sua vida. Seja ela boa, seja ela ruim. E eu traduzi lá a pregação para o meu noivo. E aí a gente veio e tal. E aí outro dia, ele estava meio com dor de cabeça, meio mais lá, homem mole, né? Sabe como que é? Deu uma dorzinha no pé e tô morrendo. E eu não dou nem muita moral. Eu falei, o que foi, menina? Eu tô com corona. Eu acho que... Não, era um desespero. Eu acho que eu tô com coronavírus, eu tô com coronavírus. Eu falei, que coronavírus, 3? Você não tá sentindo nada, nem com febre você tá com coronavírus? Eu tô com coronavírus. Eu falei, olha só, que eu já lá em casa já dei jeito assim. Eu falei, olha só, o pastor falou que você ficar declarando, você vai ter isso na sua vida. Então, você ficar falando que você tem coronavírus, você vai ficar com coronavírus. Não, eu não tenho coronavírus, eu não tenho coronavírus. E ele começou, não, eu não tenho coronavírus, eu não estou sentindo nada, eu estou bem, eu não estou sentindo a minha garganta, está melhor. E ele começou assim. E muitas das vezes na nossa vida é assim, a gente não consegue abençoar. A gente não consegue abençoar os outros, a gente não consegue abençoar nós, a gente só consegue declarar as coisas ruins. Mas ela não. Ela poderia estar indignada agora. Ela estava longe da terra dela, ela poderia esquecer aquele povo e viver uma nova vida. Mas o que ela falou? Ela falou assim, quem dera se ele estivesse lá, ela deu bom testemunho do profeta. Ela quis dizer, o profeta que tem lá na minha cidade é homem de Deus. O profeta que tem lá na minha cidade, Deus usa ele em curas. O profeta que tem lá na minha cidade, Deus fala com ele. Ela deu bom testemunho das pessoas que estavam na vida dela, que estavam no povo dela. E eu quero te convidar hoje, para você a partir de hoje começar a dar bom testemunho. Você vê que a pessoa errou, não critica não, dá bom testemunho. O Henrique, tocou com nós hoje aqui bateria. Ele tocou melhor que eu quando comecei, porque antes de eu tocar violão eu era baterista. Violão foi meu segundo instrumento que eu aprendi na base da raiva. Porque meu irmão, ele é músico, meu irmão é professor, que mora em Portugal. E ele tinha um violão em casa, meu irmão toca tudo, teclado, baixo, guitarra, tudo. Hoje o instrumento principal dele é o baixo, mas ele toca tudo. E aí eu falei para ele, me ensina a tocar. Eu falei, você está com o violão e me ensina a tocar? E ele falou assim, não, larga disso, você nunca vai aprender nada. Virou para mim e falou isso. Falei, larga disso, você não vai aprender nada. Falei, agora eu vou aprender só de raiva, para esfregar na sua cara que eu aprendo a tocar sem você. E eu aprendi a tocar. Não aprendi com ele, na verdade eu não sei muito o que eu faço, mas eu toco. Toco de ouvido, porque ele não me ensinou, então eu tive que me virar. Comecei a pegar o violão e fui. No começo, uma coisa muito interessante, a primeira música que eu toquei na minha vida na igreja no violão foi a última que a gente cantou. Porque dele, por ele, que são 4 notas só. Só que na hora de fazer o sol e dar uma virada 5 dedos, eu não sabia. Aí eu falava, a igreja. Aí depois eu voltava a tocar na hora que eu sabia que era nota. Era assim. O começo foi tenebroso. Mas vê se alguém chegasse para mim lá naquela época e falasse assim, não, você não vai dar conta disso não, foi horrível, se faltou nota ali. Eu não estava tocando hoje. Talvez uma crítica que você faz, uma coisa que você faz, você detona com alguém. Talvez você não pode ver o efeito
no que você está falando, mas a pessoa está sentindo o efeito daquilo que você está falando. E ela não. Ela deu bom testemunho. Ela tinha tudo para virar as costas, mas ela deu bom testemunho. Agora eu quero que você fale assim: a partir de hoje eu vou dar bom testemunho do meu povo. Fala isso. Fala: a partir de hoje eu vou falar bem dos meus irmãos. Fala isso. A partir de hoje eu vou começar a viver como Cristo. O pastor não pregou do jeito que você queria. Eu não preguei do jeito que queria. Pega o que você aproveitou, o que você não aproveitou, você joga fora. Tem muita gente que vem pregar aqui, o que é bom, você retém. Se não é bom, joga fora. Ah, não, falou aquilo que não era para falar, fez aquilo que não era para falar. Aproveita o que era bom. Não teve nada de bom. Pelo menos leu a Bíblia, que é a coisa maravilhosa. Abriu e leu a Bíblia, a palavra. Pronto. A gente precisa ser assim. Sabe por quê? Porque o que está matando o povo cristão é os próprios cristãos. Cristãos. São nós mesmos. Quem criticamos uns aos outros. E muitas das vezes a nossa crítica mata alguém. Nosso comentário mata alguém. E agora, para encerrar, fala: vocês não querem, vocês desejam de jeito, né? Vocês querem que acabe logo. Mas já estou acabando. Para encerrar, eu queria falar sobre uma missionária, uma história de uma missionária chamada doutora Ellen. Eu não sei falar esse nome aqui não. Doutora Ellen. Essa doutora, ela nasceu aqui na Inglaterra. E ela, aos 19 anos, ela começou a fazer a sua faculdade de medicina na Cambridge. Ela começou a fazer a faculdade dela de medicina. E o esposo dela escreveu um livro sobre ela. E ela entrou para a faculdade, uma mulher muito inteligente, uma mulher que focava, imagina, é uma profissão linda. Você ser uma doutora, imagina, você salvar a vida de alguém. Toda profissão ela é plausível, né? Mas eu acho que a medicina, tipo assim, você se compadecer do próximo, você com o seu conhecimento poder salvar uma vida, eu acho que é uma das profissões mais topzeiras, na minha opinião. E ela entrou para a faculdade de medicina, é muito inteligente, só que ela via que aquilo não estava suprindo ela. Aquilo não preenchia o coração daquela mulher. E aí, aos 28 anos de idade, ela foi para a África, no Congo, para fazer missões. Ela se tornou uma missionária, doutora Ellen. Ela se tornou uma missionária no Congo. E lá no Congo, ela começou do zero. Ela começou um hospital do chão. Ela treinou muitos enfermeiros. Ela preparou muitos leitos, treinou vários médicos, várias pessoas para que as pessoas pudessem atender. E ela começou a exercer aquilo que ela foi chamada para fazer. Ela começou a fazer aquilo que ela foi designada para fazer, aquilo que ardia no coração dela. E ela se via realizando um sonho. Só que num dado momento, houve uma briga entre alguns estados. E eles invadiram o lugar onde ela construiu os leitos, o hospital, e destruíram com tudo. Acabaram com tudo. E levaram elas e alguns dos seus enfermeiros, paramédicos presos. E ela passou por essa situação por 6 meses, diz a história. Ela, por 6 meses, ela sofreu todo tipo de tortura. Ela foi estrupada de todas as maneiras. Ela foi violentada, bateram. E não só nela, como nas outras pessoas também que foram presas com ela. E ela tentava fugir, eles não iam lá, capturavam ela, levava, batia, fazia tudo que você pensar. E aí, ela até num relato dessa história, ela fala que as mulheres estavam enfileiradas e eles queriam escolher algumas para fazer essas atrocidades, e ela vinha na frente para se doar para que isso não acontecesse com as outras pessoas. E a história diz que ela sofreu por isso por 6 meses. E nisso que ela sofreu por 6 meses, ela foi deixada, ela foi largada, ela foi devolvida. E aí eles pegaram ela, trouxeram ela de volta para Londres, e ela foi cuidada por 2 meses, por 2 anos, desculpa.
E quando ela estava lá, ela falou assim: por que eu estou sofrendo isso? Será que eu cheguei no meu limite? Eu ultrapassei aquilo que era para o Senhor fazer na minha vida? Eu fiz assim, segundo a minha vontade? Ela questionava a Deus. E aí Deus falava para ela: eles não estão fazendo com você, eles estão fazendo é comigo. Será que você pode compartilhar o seu corpo para sofrer comigo? Deus falava isso para ela. Irmão, já pensou? Você numa situação dessa, e Deus falar para você: será que você pode compartilhar o seu corpo para sofrer comigo? Será que você pode compartilhar aquilo que você tem, dividir isso comigo? E ela diz que essa voz foi que deu força para ela superar tudo aquilo que ela estava passando. E a história diz que eles livraram ela, e ela voltou. E aí nisso que ela voltou, ela teve por 2 anos cuidados intensivos. Imagina, o psicológico dela estava detonado, quebraram todos os dentes dela, fizeram tudo que você pensar. Depois eu posso te falar o nome para você ler a história. Tudo que você pensar, fizeram com ela. E aí ela ficou aqui 2 anos, em tratamento, se recuperando, falando com psicólogos, falando com os médicos, recuperando seu corpo, recuperando a sua mente. E aí quando ela estava recuperada, as pessoas pensaram assim: não, agora a Ellen vai dar o seu testemunho aqui em Londres, de tudo aquilo que ela passou, de tudo aquilo que ela viveu e de tudo aquilo que ela superou. E ela falou: não, agora eu vou voltar para o Congo. Agora eu estou pronta e eu vou voltar para fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Agora eu estou recuperada e eu vou exercer aquilo que Deus ardeu no meu coração para eu fazer. E ela pegou e voltou para o Congo. Quando ela voltou para o Congo, ela reergueu outros leitos que davam 3 vezes mais a quantidade de leitos que ela fez. Ela treinou muitos mais paramédicos, muito mais enfermeiros, e ela fez 3 vezes mais daquilo que ela tinha feito há um tempo atrás, quando ela começou. Você exercer a sua missão não significa que você vai estar numa zona de conforto. Muitas das vezes a gente vai fazer missão, vai doer na gente, vai doer no nosso coração, mas é aquilo que Deus tem para mim, para você. É muito mais do que a dor física. É muito mais. É muito mais do que o nosso psicológico, porque Ele é o Deus que nos sustenta. Chamado está muito mais do que fazer, é você ser. Essa menina, se ela fosse olhar para a dor dela, ela calava a boca dela. Ela deixava aquela situação ocorrer dentro daquela casa. Ela não seria bênção, mas a dor não pode impedir de você de cumprir o seu chamado. Talvez você não tenha uma dor física, mas você tenha a dor da saudade. Talvez você não tenha uma dor física, mas você tenha a dor da perda. Eu não sei a dor que você leva, mas ela não pode impedir de você cumprir aquilo que Deus tem para você. Não pode. Então essa mulher e essa menina me inspiram a ser melhor. Muitas das vezes não é do meu jeito, não é como que eu quero. Na maioria das vezes, eu não sei porquê, mas na maioria das vezes não é do jeito que eu quero. Mas isso não pode impedir de cumprir aquilo que Deus determinou para mim. De cumprir aquilo que Deus já projetou para mim. Porque no primeiro momento, talvez no lugar dela, a gente fala assim: não, me recuperei, não volto para o Congo nunca mais. Mas a história diz que ela voltou. E ela fez uma história maior do que quando ela começou. Quem é você? Quem é você? Você sabe para que você está aqui em Londres? Você sabe o propósito disso? Você sabe por que você foi chamado? Você sabe para onde Deus quer te levar? Eu não sei por que eu estou aqui. Se eu te contar por que eu estou aqui, eu não sei. Minha mãe virou para mim e falou assim: eu vou inaugurar uma igreja na Itália. Aí foi. Primeira vez eu vou inaugurar uma igreja na Itália. E depois eu trabalhava numa empresa, era gerente comercial. Comercial fala demais, por isso que eu já falo assim hoje. E aí eu era gerente nessa empresa, meu diretor me levou para São Paulo. E aí lá em São Paulo, eu estava morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo, sozinha. E aí ela me ligou, e num dia lá que a gente estava conversando, ela virou para mim e falou assim: não tem a igreja que nós vamos inaugurar na Itália? Eu falei: tem. Então, nós estamos de mudança, tá indo eu, seu pai, as crianças, todo mundo. Eu falei: e você? Eu falei: de São Paulo para Itália, né? Nada a ver, então estou indo também. Já estou fora da minha cidade, que era Espírito Santo. Falei: então vamos. E aí, nisso, foi prazo assim, de meses.
coisa de 1 mês e meio. 1 mês e meio. Eu estava na Itália. Chegou na Itália, a gente ia morar na Itália. E aí nós não encontramos casa. Um pastor ligou para ela e falou assim: um membro aqui da igreja vai ter que desocupar um flat. Você não quer pegar o flat? Ela quer agora. Ela veio na frente, pegou o flat, me deixou para trás na Itália. Eu fiquei lá comendo macarrão, engordando. E aí ela pegou e veio. E depois de alguns meses ela falou assim: vem também. Aí eu falei: não, agora também não quero não. Vou ficar aqui na Itália, que eu gostei da Itália. Vou morar aqui. E a minha passagem de volta para o Brasil já estava para vencer. E ela falou assim: não, você vem para cá. Quem conhece a pastora Helena aqui? Vocês conhecem a pastora Helena, né? Ela falou assim: você vem pra cá, porque esse bilhete seu vai vencer, depois você vai ficar com falta da gente, e aí você não vai ter como vir, então você já vem logo, e não sei o que. Escreveu aquela carta assim. Eu vou só para não contrariar a fera, porque de vontade mesmo não estava querendo. E estou eu aqui. Aí você vai explicar: larguei tudo, larguei meu trabalho, ganhava muito bem. Eu cheguei aqui, eu ganhava 6,80 por hora. 6,80 para limpar vaso, para limpar, trabalhar de cleaner. Então, de boa, para mim foi ótimo. Peguei muita experiência na empresa que eu trabalhava. Mas deixei de ganhar 5 mil no Brasil para ganhar 6,80 a hora aqui. E eu não sabia nem por que eu estava aqui. E às vezes na nossa vida é assim. Deus, Ele coloca a gente em situações e a gente não tem que ficar questionando: por que Deus me levou? Não, a gente tem que perguntar qual que é o propósito dEle ter te levado. E hoje eu entendo o propósito dEle ter me trago. Que eu não vou falar para vocês agora não, que depois eu vou contar meu testemunho. E hoje eu entendo o porquê que Ele me trouxe. No caminho, Deus nunca vai te explicar o porquê das coisas. Ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus falou a terra? Deus não falou. Deus só falou: sai. Deus nunca dá o mapa completo. Ele rasga um pedaço e fala: toma. É assim que Deus faz. Mas e você? Você vai? Você vai cumprir o seu chamado? Você vai cumprir a sua missão? Não pense que você está aqui só para ganhar dinheiro, tá? Não pense que você está aqui só para conquistar as suas coisas. Não. Você não está aqui só para isso. Tem um propósito nisso. Você crê que tem um propósito? Você crê que tem um propósito? Amém. Então se coloque de pé. Nós vamos orar. Não sei se eu falei demais, mas ninguém abriu a boca, tá? Vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, nós queremos clamar a Ti nesta hora, Pai. Agradecer para o Senhor ter falado aos nossos corações. E nós temos aprendido tanto com essa menina. Uma menina que é tão pequena, que é tão humilde, que sequer a Bíblia cita o nome dela, mas que ela foi um diferencial na vida de alguém. Porque foi por intermédio dela que Naamã foi curado e Naamã se converteu ao Senhor. Foi por intermédio dela, Pai, que aquela casa voltou até a alegria. Foi por intermédio dela, Pai, que as pessoas viram o quão grande o Senhor é, o quão poderoso o Senhor é. Ah, Pai, nós queremos te pedir para que o Senhor venha fazer, venha criar nos nossos corações esse fogo ardente pelo amor às almas, esse amor ardente, Pai, por ajudar o nosso próximo, por ser boca de Deus, por proferir palavras, Senhor, de amor, palavras de bênçãos, que a partir de hoje eu possa declarar, Pai, vitória sobre a vida do meu irmão, bênçãos sobre a vida do meu irmão, que cessa, Senhor, as palavras malditas das nossas bocas, Pai, que nós venhamos sempre, Pai, projetar e ministrar sobre os teus filhos aquilo que o Senhor tem, aquilo que o céu tem. Pai, nós declaramos vida sobre nós, nós declaramos o teu poder sobre nós, Pai, nós declaramos, Pai, a tua graça sobre a nossa vida, e que nos nossos caminhos, Pai, o Senhor venha nos alinhar aquilo que o Senhor tem. Nós sabemos que na maioria das vezes não era a nossa vontade, mas é aquilo que o Senhor tem para nós. Então nos alie à vontade do Senhor, faça o teu sobrenatural, não só em nós, Pai, mas através de nós, porque o Senhor não livrou essa menina, mas o Senhor também não impediu dela ser bênção onde ela estava. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar um tempo novo para a igreja, nós queremos declarar um tempo novo para o meio cristão, para
geração cristã, uma geração que ama com amor genuíno, com amor ágape, uma geração, Pai, que esteja voltado para aquilo que o Senhor tem para as vidas, que tragam o céu para a terra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, Pai, cada um aqui nessa noite, que o Senhor possa guardar a vida dos teus filhos, que o Senhor, Pai, possa liberar, Senhor, sobre a vida deles, uma surpresa do céu, e que eles venham contar testemunhos, que a vida deles seja um testemunho vivo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diga, amém. Se recebeu, aplauda o Senhor. Henry, liga o azul aqui para eu trocar de microfone com ela. Podem sentar, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Recebeu a palavra hoje? Glória a Deus, né? Que possamos ser boca de Deus por onde nós andarmos. Eu me vi nessa mensagem, viu, minha amada? Eu me vi nessa situação, porque quando eu tinha 19 anos, foi assim que eu vivi. Eu não queria vir para São Paulo, mas meu irmão, que era acho que uns 8 anos mais velho que eu, comprou a passagem sem eu saber, me forçou, me levou até a rodoviária, eu não queria vir para São Paulo, ele pegou o ônibus, foi comigo até São Paulo,